Bom, pessoal, mais uma grande injustiça cometida contra o Eduardo Bolsonaro, num processo que é absolutamente nulo, sob qualquer aspecto que se olhe. Pai de Mitinho Júnior aqui tentou derrubar a democracia. A justiça colocou ele na cadeia. O filho, o outro filho, o irmão dele, foi nos Estados Unidos e quis pressionar a justiça, coagiu a justiça com Magnitsky e as tarifas. Lembra o nome das tarifas que ele falou? Quando a primeira tarifa que ele colocou ano passado, ele falou com orgulho: se ficar um cenário de terra arrasada, pelo menos eu me sentirei vingado. Disse isso Eduardo Bolsonaro. E a condenação agora é coação de justiça. Quando ele utiliza o poder dele, no caso ele utilizou o poder dele de influência nos Estados Unidos, para coagir a justiça e fazer o que ele quer, não o que a justiça decidiu. E foi condenado à prisão. Volta, Dudu. Volta, que daí você fica preso com o papai. Será que eles não arrumam uma cela junta para vocês? Logo, logo esse aqui vai também. Não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. E não é mesmo. E é por isso que o Dudu Bananinha foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão. Ele foi para os Estados Unidos pedir para o Trump taxar os produtos brasileiros e impor sanções aos ministros do STF. E tudo isso para coagir os ministros a votarem contra a condenação do seu pai. Ele queria passar pano para bandido. E olha o que ele disse logo depois da sua condenação. Eu levarei a Casa Branca, eu levarei o State Department, eu levarei ao Congresso americano, falarei com todos os congressistas que são nossos aliados e temos interlocução, porque isso daí é uma afronta ao governo americano. A gente tem que colocar um novo governo, a gente tem que colocar um novo Congresso para conseguir segurar esse STF perseguidor. Agora eu estou impedindo de exercer meu trabalho porque eles acham, né, que por terem prendido 100 horinhas no 8 de janeiro, né, terem perseguido aí o meu pai, o primeiro ex-presidente do Brasil que é preso sem acusação de corrupção, por um golpe fantasioso. Eles estão achando que isso daí vai fazer, isso daí não vai acontecer nada? Nós seguiremos denunciando esses crimes internacionalmente. Você está sendo impedido de fazer o seu trabalho, Bananinha. Como disse o Xandão, não é trabalho de um deputado federal conspirar contra o próprio país. E nessa entrevista fica muito claro que o Dudu Bananinha não aprendeu nada, que ele é um patriota de meia tigela. Eu levarei a Casa Branca, eu levarei o State Department, eu levarei ao Congresso americano, falarei com todos os congressistas que são nossos aliados e temos interlocução, porque isso daí é uma afronta ao governo americano. Uma afronta ao governo americano, onde a justiça do Brasil está sendo feita condenar criminosos. É isso, Eduardo Bolsonaro. Cadê o saco roxo, meu amor? Assume o saco roxo que você falou que tem. E provavelmente nem saco você tem, muito roxo. Você tem que vir pro Brasil. Porque quem foge é porque não tem argumento para provar sua inocência. Fica quem tem argumento para provar sua inocência. Você é um covarde, como toda a família Bolsonaro é. Covarde, fujões, não assumem nada. Você quer fazer fofoca pro Trump? Faça. Quer prejudicar o Brasil? Prejudique. Mas uma coisa é certa. O seu irmão não vai ser presidente do Brasil. Ele não vai livrar vocês da punição. E outra coisa, o seu irmão, Flávio Bolsonaro, está muito mais perto do presídio do que da presidência. Dito isso, você não tem saco roxo e muito menos saco. Ele quer levar Donald Trump com ele junto pra cadeia. Pode uma coisa dessas? Esses brasileiros que se dizem patriotas vão para os Estados Unidos tramar contra o país, são condenados porque tramaram contra o país, contra as instituições brasileiras, aí eles querem levar junto pra cadeia o aliado dele lá nos Estados Unidos, o Donald Trump. Eduardo Bolsonaro é um grande estrategista. A condenação dele agora é uma afronta aos Estados Unidos. Antes era Trump, salva meu pai. Agora é Trump, me salva, chegou a minha vez. Ele foi condenado no Supremo justamente por defender pressão internacional sobre o Brasil que resultaram em tarifaço, lei magnífica, a gente é que se ralou por causa dele. E o STF entendeu que sim. O traidor da pátria foi condenado. E o que ele faz agora? Exatamente a mesma estratégia que ele fez ao longo dos últimos meses. Essa entrevista foi ontem, dizendo que ele agora vai recorrer aos Estados Unidos. Recorrer o quê, exatamente? Por que é uma afronta aos Estados Unidos quando o Brasil condena um traidor da pátria? Pensem, se fosse um norte-americano atrair os Estados Unidos, ele não levaria só 4 anos e 2 meses de cadeia, ou seja, regime semiaberto. O que eu acho interessante é que, enquanto isso, seu irmão Flávio Bolsonaro, o Tariflávio Taxadinha, tenta construir a sua candidatura. Para que adversário quando se tem esse estrategista na família, né? E depois do grande sucesso do O Trump Salve Meu Pai, temos agora O Trump Me Salva, pelo amor de Deus. Pode levar pra onde tu quiser, cara. Tu acha mesmo... Olha, não conseguiu, o Trump não fez nada pelo teu pai, né? A única coisa que tu conseguiu foi algumas tarifazinhas aí contra o Brasil. E isso, continua, vai. Continua lá, perturbando lá o Trump pra punir o Brasil. Tá dando certo, né? Vocês estão vendo aí o resultado da família aí nas pesquisas, né? E aí isso é porque ele disse que não tá nem um pouquinho abalado. Olha, disse que não tá nem um pouquinho abalado. Imagine se tivesse. O senhor, portanto, como não foi surpresa, não ficou abalado.
presumo. Zero abalado. Eu duvido, eu desafio o Alexandre de Moraes, o STF, a mandarem essa sentença para ser cumprida aqui nos Estados Unidos. E quando ele chama o Alexandre de Moraes de vítima dessa organização criminosa, para mim isso aí é a maior confissão de culpa. Porque se eles fossem inocentes, não existiria vítima, né? Se tem vítima é porque tem um agressor. Então, se o Alexandre de Moraes é vítima, então ele faz parte dessa grande organização criminosa que está atacando o Alexandre de Moraes. Então, eles admitem que estão agredindo o Alexandre de Moraes e aí ficam chorando depois de mimimi, dizendo que estão sendo perseguidos. Ora essa, se tem uma vítima, né, de vocês é porque vocês são os agressores. Porque vocês são os agressores. Eles certamente analisam requisitos mínimos. Eles veriam que não pode, tal qual ocorreu na Itália contra Carla Zambelli, a vítima ser também o julgador. Então, mais uma vez, até onde a justiça brasileira vai levar a cabo essa perseguição? Agora mostra que tu é aquele menino do saco roxo, cara. Ai, mostra aí. Tu não ameaçou a família do Alexandre de Moraes, esposa, filhos do Alexandre de Moraes? Cadê o valetão agora? Vai ficar de mimimi? Vai ficar chorando aí, fazendo videozinho pra internet? Ah, meu irmão, me compra um bode, bicho. Me compra um bode, cara. Bolsonaro, R$99, aquele que é quase 100 pau, foi condenado no Supremo Tribunal Federal na primeira turma. E agora, o que acontece? Ele vai ser deportado? Ele volta pro Brasil? Eu vou te contar qual que é o destino de Eduardo Bolsonaro, o Bananinha. E aí, Cartola aqui, que não sabe de nada, opina sobre tudo, vai comentar com vocês essa notícia que é bastante interessante. Como eu já esclareci para vocês ontem, o Supremo Tribunal Federal, na sua primeira turma, condenou o Bananinha a pelo menos 4 anos de multa por ter conspirado contra o Brasil, chantageado o judiciário e ter condicionado a liberdade de seu pai às não, vamos chamar assim, de tarifas e sanções vindas dos estragos fudidos. Com essa condenação, o que acontece? Bom, o Bolsonaro, R$99, que é quase 100 pau, ele também decidiu ir sem defesa, ele não nomeou advogados. E por isso a Defensoria da União foi quem atuou em seu lugar. Com isso, eles podem ainda pedir um embargo na decisão da primeira turma e caso isso seja rejeitado, aí então teremos a expedição do mandado de prisão. Isso sendo expedido, eles podem sim pedir que ele seja extraditado dos estragos fudidos. Mas essa é uma decisão e uma operação que pode durar anos. Ou seja, não espere que Bananinho seja entuchado dentro do avião e amanhã esteja em Brasília para ser preso na Papuda, onde seu pai deveria estar. Inclusive, pode voltar para lá com essa história dessa arma que foi encontrada e que seria aí de posse e de propriedade de Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, temos que celebrar a condenação? Temos. Agora, para quê? Vai gerar algum resultado? Não, ainda não. O cara faz vídeo dizendo que visitou a Casa Branca, que conversou com autoridades lá dentro, diz que Donald Trump estava disposto a despachar no Salão Oval contra o Brasil no exato momento em que Jair Bolsonaro fosse condenado, diz que está alertando os ministros do STF das consequências subsequentes à eventual condenação do pai dele, diz que tem um relacionamento pessoal com Trump, que almoçou 3 vezes com ele em Mar-a-Lago, que tem contato direto com Marco Rubio, Steve Bannon, afirma que não vai recuar. Depois, com a cara mais lavada do mundo, grava outro vídeo dizendo que nunca ameaçou a justiça brasileira, que queria que fosse votada a anistia pelo Congresso, mesmo sabendo que é inconstitucional e que nenhum ministro poderia concordar com isso. Volta atrás e diz que não tem nenhuma ingerência com as taxações contra o Brasil e as sanções contra Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro acha que brinca com a inteligência dos brasileiros, porque nem isso ele consegue. As coisas que ele diz e faz são tão contraditórias que até um pet consegue ser mais racional do que ele e menos submisso. Se ele não é o culpado pelas taxas e pela Magnitsky, o que ele estava comemorando nos vídeos que fazia logo que dizia que tinha saído da Casa Branca? O que ele foi conversar com Donald Trump? O que ele foi pedir e prometer que entregaria aos Estados Unidos? Se esse não era seu objetivo, o que ele foi fazer lá ao estabelecer-se naquele país? Por que ele disse então que ele era muito mais útil lá do que aqui? Por acaso ele seria um espião americano? Atuando contra a soberania do próprio país? O que ele está oferecendo do Brasil para que um presidente de outro país faça o que ele quer? Prejudique o Brasil para ajudar a família dele a tomar o poder. Que utilidade ele tem, afinal de contas, tendo contato pessoal com as autoridades americanas, se não for para conseguir conversas e reuniões para aplicação das sanções, das taxas à nossa importação, da destruição do nosso PIX? Quando ele alerta ao STF para que não aplique nossas leis para evitar que Trump haja contra o Brasil, qual é a diferença disso para uma ameaça? Não importa a palavra que ele utilize, se alerta, se ameaça. Importa
todo o conteúdo da mensagem, a informação central que ele quer passar. Eu posso, por exemplo, sugerir que alguém me passe a chave de seu carro, alertando-o de que se não fizer isso, há uma pessoa ali na esquina esperando por ele com uma arma na mão. Não existe humildade, respeito, educação, patriotismo, verdade, honestidade, justiça, retidão, responsabilidade, lisura, nem civilidade em nada do que a família Bolsonaro diz. Você já percebeu, né? A linguagem deles é ódio, ignorância, citações históricas sem o menor conhecimento, deturpação de teorias científicas, deboches perversos, ameaças, humilhações, sempre com um ar de superioridade, em um nível que eu jamais poderia imaginar identificar em um narcisista qualquer. Ai, tô com pena dos bolsonarentos, pragas do Egito. Mentira, tô não. E aí, bolsonarentos, suas pragas do Egito? Já começaram o dia defendendo os bandidinhos de estimação de vocês? Hã? E aí, começaram as desculpinhas. E o PT? E Lula? E o PT? Pra poder defender a família de bandidos de vocês, hein, bolsonarentos? Assistiram ontem ao Jornal Nacional? Fala pra titia. E aí? Tá difícil, né? Tá difícil defender a família de bandidos. Tá difícil, bolsonarentos. Que dó. Que dó. Ai, eu amanheci pronta para defender o melhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que aqui sim dá orgulho você acordar cedo, ligar a câmera e vir defender. Vir defender? Luiz. Ai, boa sorte, bolsonarentos, com o candidato de vocês, que vai ser o próximo a ser candidato. Bolsonaro, essa vai pra vocês que estavam dizendo que o Trump ignorou o Lula. Ok? E respeitar. Vai te fuder, Donald Trump! Aqui é Santa Cruz, porra! Se não for no sofrimento, não é Santa Cruz! O Lula parece nós quando estamos com o ranço de uma pessoa, hein, gente? Pessoal, sabe aquela expressão que tamanho, que a gente ouvia muito na escola, tamanho não é documento, se encaixa muito bem aí. Porque um homem sem palavra, minha gente, não é digno de ser líder, muito menos respeitado, que é o caso do Donald Trump. E o Trump aí parece que tá cagado, né? Vocês estão observando o caminhado dele, o caminhado do elemento. Parece um certo ex aí que caminhava de perna aberta, vocês lembram? Não, se fosse aquele ex, sabe? Estaria, I love you, Trump. Ah, o Lula colocou ele no lugar dele. Tá aí, ó, Bolsonaro, vocês que diziam que o Lula tinha sido ignorado pelo Trump. O Lula fez um discurso histórico na cara do Donald Trump. Líder respeitado que é. Tá aí. Chupa, Bolsonaro, que a jabuticaba é doce. Chora, gado, chora! Chupa que a cana é doce! Tamo junto! Compartilha esse vídeo, tamo junto! E é óbvio que o Cenourão não ia sossegar enquanto ele não se aproximasse do Lula. E ele conseguiu. Mais uma vez o Lula poucas ideias. Tipo, a gente vai se falando, vou ver e te falo. Ah, te lascar. Você trata uma coisa com o cara, que é o presidente. E aí depois chega lá o Marco Rubio e muda tudo. Então o presidente é o Marco Rubio, não é o Trump. Principalmente, qual é a tua posição política? Você se sente à vontade para falar disso? Absolutamente. Sempre serei um homem de esquerda. Eu acho que eu nunca escondi isso de ninguém. Eu acho que eu sou filho de uma professora. Eu não sei vocês, mas eu já criei uma fanfic depois dessa declaração. Uma continuação não autorizada do filme do Mário Frias, o segundo melhor ator do Brasil, perdendo apenas para todos os outros. Uma continuação chamada Pangaré Enjaulado. De um lado, Mário Frias, o inimigo do tablado, faz um filme que só Freud explica. Do outro lado, a gente tem um roteiro adaptado do livro da Juliana Dalpiva, O Negócio do Jair, com todas as conexões Léo Dias que envolvem a família. Um filme que vai contar a história de traição, chifre, se vocês não sabem, cofre do Banco do Brasil, bagulho de não reconhecimento de paternidade, bagulho de filha que ninguém sabe quem é o pai. Porra, vai ser bom demais, ó. Já criei a fanfic, agora é só deixar o homem trabalhar, pô. Atenção Brasil, porque o Valdemar da Costa Neto só faltou fazer o L, mas falou que o Lula é um cara totalmente preparado pra quê? Pra quê? Pra continuar governando esse país. Dá uma olhada, Bolsonaro. O senhor concorda com o Trump de que Lula é um cara esperto e um cara dinâmico? Se eu falasse ao contrário, o lógico que é. Ele é a terceira vez presidente do Brasil, elegeu 2 vezes a Dilma. O Lula é lógico, é preparado. O Lula é um camarada que veio, que lutou na vida e que chegou onde chegou. Olha, se apertar mais um pouquinho, o Valdemar faz o L. Se sair mais 2 plinks de conversinha do Flavinho com o Vocaro,
pode ter certeza que o Valdemar vai passar a fazer o L. Gente, e ele puxou logo, foi a capivara toda, disse, lógico, o cara é preparado, é por isso que ele chegou onde ele chegou. O cara ganhou 3 vezes, elegeu a Dilma 2 vezes, só faltou dizer, e vai se reeleger agora novamente para um 4º mandato como presidente da República. Gente, tá difícil ser bolsonariano nesse país. Procure, entre os aliados, os bolsonarianos de alta patente na política, alguém por aí falando que o Flavinho é preparado para governar esse país. Se encontrar esse vídeo, por favor, me mande. Eu vou ficar aguardando. Gente, agora, cada vez que o Valdemar abre a boca para falar do Lula, é elogio. Cada vez que o Valdemar abre a boca para falar, né, sobre o filme, né, a doação bondosa, milionária do Vorcaro para o filme do Bolsonaro, ele fala uma tragédia para dentro do bolsonarismo. Tá complicado, tá difícil ser bolsonariano nesse país. Faz o L, não tem outro jeito, né, Bolsominion? A cada dia que passa, o bolsonarismo mostra ser uma doença sem cura no nosso país. Olha pra isso. Como é que conseguem pegar uma tragédia envolvendo uma menina de 21 anos, que tinha uma vida pela frente, e olhar isso como uma oportunidade de fazer piada, de tentar virar meme, de fazer um humor político em cima de uma coisa que não cabe? É de uma falta de compaixão, de empatia, não só com a vítima, mas com a família dessa menina, que olha isso aqui e fala, minha filha virou uma piada. Eu sempre disse, o Bolsonaro foi fácil de tirar, mas o bolsonarismo, o que ficou, o resquício de crueldade, de tudo de ruim no mundo dessa espécie, vai ficar por muito tempo. E não são só pessoas desconhecidas não, políticos. Isso aqui é um deputado e um assessor. Gessé Lopes, deputado estadual pelo PL de Santa Catarina, não falha, né? Onde deveria dar o exemplo, entrar em contato com outros deputados do estado para ver o que a família tá precisando, ver como andam as investigações, não. Prefere fazer piadinha na internet. Junto com seu assessor, também de Santa Catarina, né, catarinense, como eu digo, não falha, com essa direita raiz que não falha. Então eu falo pra você, é de uma crueldade tamanha. Isso aqui é patriota, isso aqui é ser de Deus, isso aqui é uma pessoa, um cidadão de bem. Se isso aqui é cidadão de bem, meu filho, eu quero ser o pior cidadão do mundo. Tem coisas que ultrapassam tudo, sabe? Não tem partido, não tem ideologia, não tem candidato A ou B. É humanidade, sabe? É empatia, é se colocar no lugar do próximo. Era uma vez uma história muito mal contada. Apresentando Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, investigado pela Polícia Federal, Ministério Público e órgãos de controle pelo maior crime financeiro da história contra o Brasil. Flávio Bolsonaro, rei da rachadinha, filho do presidiário, irmãozão do Vorcaro e senador da República. Após a liquidação do Banco Master e prisão de Daniel Vorcaro, aparece um áudio de Flávio Bolsonaro revelando que Vorcaro é o grande financiador do filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro. Olha, esse filme tá parecendo mais uma série policial. Aguardamos ansiosamente os próximos capítulos.